Aqui vocês vão ter na torre, vou passar alguns significados, e aí vai depender do contexto. Na torre a gente tem o pai. Essa carta é a carta que vai representar o pai na escola europeia. O pai, o avô, o padrasto está aqui. Mas aqui também é a nossa carta de justiça. Justiça da terra, toda justiça tem a ver com leis, lei, ordem, justiça está aqui. As regras estão aqui. E aí, ela é uma carta que ela representa o quê? Uma torre sozinha lá em cima. Eu gosto muito desse baralhinho comum aqui. Lá em cima do monte, né? Torre em cima de uma montanha sem nada, né? A ideia de prisão. Hoje a gente vai representar prisão com a torre e com a montanha. Ou com a torre e com o caixão. Isso é uma configuração de prisão. Quando sai assim, Lenormand quer falar de prisão. Então, nessa carta aqui, a gente tem a lei, a ordem, o pai, o padrasto, a justiça, a burocracia, todos os órgãos governamentais. Essa carta pode ser uma escola quando ela vem com livro, tá? Não é na casa que a gente vê. Essa carta que a gente vai ver as empresas. A casa não fala de empresa nem de trabalho. Tá? A casa é a nossa casa, é o nosso lar. Essa carta que fala de empresa. Só 2 cartas, né? Eu posso colocar isso. Ou pode ser mágoas do passado. A torre ela é uma carta que ela fala do passado e ela fala do futuro, porque ela é uma carta atemporal, depende da posição dela. Tá? No jogo, vocês vão saber se ela está falando de uma coisa do passado ou do futuro. Isso é para a gente ver depois. A ideia de mágoa, a gente teria com a nuvem, né? Porque a palavra mágoa, ela vem de águas turvas, de águas paradas. Mas como eu tenho só 2 cartas aqui, eu posso entender como mágoa. Tá? Para exercício de combinação, eu posso. Homem autoritário, né? Ou homem importante, tá? Porque a torre, ela vai falar também de disciplina, tá? Então, pode ter essa ideia de autoridade. Fluidez na justiça, dinheiro do condomínio. Muito bem, Sandra, dinheiro do condomínio. A torre pode ser o condomínio. Principalmente, qual é a ideia? Como é que se forma a ideia mais correta de condomínio? A torre com jardim, tá? Mas a torre sozinha pode falar também de condomínio, porque eu estou falando de um prédio, tá? Mas com mais cartas, a torre com jardim. Restaurante, muito bem. Para mim, os peixes falam de comida, de carne principalmente. E peixes com torre é restaurante. E o urso também já também fala de comida. Tá? Profunda reflexão, isso aí. Homem alto, sim, né? Para o rei de ouros, né? Com a torre, então é um homem alto. Dinheiro trancado, represa foi maravilhoso. Assim, ó, político, a pessoa, eu acho que está mais na raposa. Política, o conceito, a ideia, o que é política, talvez esteja mais com o urso. Tá, deixa eu ver o que mais que os ursos colocaram aqui. Cavaleiro mais casa. Vocês têm cavaleiro mais casa. O que vocês fazem de combinação? O que vocês extraem de combinação de cavaleiro mais casa? Entrega a domicílio. Eu posso traduzir isso por errado, tá? Porque a gente fala a língua portuguesa, né? Mas delivery, tá? A gente fala a língua portuguesa. Quem fala português, o Lenormand fala português. O pessoal que está fora daqui, que fala italiano, que fala espanhol, que fala inglês, o Lenormand vai falar em inglês com essas pessoas, né? Então, às vezes, até o pessoal que está morando fora há muito tempo tem dificuldade, principalmente quem mora nos Estados Unidos, de fazer as combinações, sempre acaba trocando, né? Mas é por causa da língua, realmente. Tá? Mas a gente fala português, o nosso Lenormand fala português, entrega a domicílio. Isso, um visitante, muito bem. O cavaleiro, ele está sempre, é uma carta que está sempre em movimento, gurias, tá? E ele vai passando por todos os lugares, ele não para. Ele faz o que ele tem que fazer e ele segue o caminho dele. E essa ideia também é para o amor. Saiu no jogo lá da Consulente Cavaleiro, ela até vai encontrar alguém, mas não vai ficar. E, realmente ele entrega notícias, né? E aí, nos dias de hoje, o cavaleiro pode ser o e-mail, é todo tipo de mensagem. Se vocês têm lá cavaleiro com estrelas, é a mensagem eletrônica. Ele não deixa de ser cavaleiro, mas ele se modernizou. Agora ele está no século XXI, agora ele já não passa semanas na estrada, né? Enfrentando sol, chuva e todas as intempéries. Aqui também está o nosso carro, tá a nossa moto, pode ser o carro. Cavaleiro e casa poderia até ser garagem.
Tá? Poderia até ser garagem, poderia estar falando de garagem, porque a casa, ela é a casa, mas ela tem pode ser um cômodo da casa. Isso, ela é o quê? Vamos colocar palavras. Então, ela é a casa, primeiro, o substantivo dela é casa. Ela é a morada, ela é a moradia, ela é o endereço, ela é o ambiente, ela pode ser um cômodo. Por exemplo, a casa com a lua é o quarto. A casa com o jardim é a sala. Então, vocês vão colocando, primeira coisa, ela é uma casa. Como é que funciona a casa de vocês? O que que tem? Qual é o ambiente, né? É isso aqui. Vocês vão derivando. A casa também é, nos dias de hoje, o site, né? Ou o sítio. O endereço com estrelas, endereço eletrônico. Trailer, né? Um motorhome. Motorhome, né? A gente fala motorhome, essas palavras né, que não são brasileiras, mas é casa-carro, né? Então, pode ser o carro-casa, né? Ele também pode falar de motor, tá? Tudo que é motorizado está aqui, porque ele representa o carro. Tá? Tudo que é motorizado, tudo que é mecânico estará aqui. Tá? Mecanizado, motorizado está aqui no cavaleiro. Vocês estão entendendo? Quem é que está entendendo? Levanta a mão, um joinha assim, quem está entendendo o que eu estou falando. Porque entender o que eu estou falando é muito importante. Tudo bem. Cegonha mais rato. Tem cegonha, primeiro a cegonha é meu substantivo e o rato é meu adjetivo. O rato, ele também fala de prejuízo. Por onde o rato passa, ele deixa tudo que o rato toca, ele estraga, tá? Vocês têm que entender isso. O ratinho tá tocando na cegonha, o ratinho ele estraga o que tá aqui, o que tá aqui, o que tá aqui, porque vai cair, vocês vão ver futuramente no bloco, sobre ele estraga o que tá embaixo. Tem rato, tá tudo estragado. Então, o rato, ele estraga, ele diminui, ele desvaloriza. Quando um ratinho entra no nosso armário de comida e rasga o nosso pacote de arroz, aquele arroz vai para o lixo, né? Fica inutilizado. Porque o rato contamina tudo que ele toca. Então, essa mesma ideia vocês têm que ter aqui, tá? Quando vocês estiverem lidando com o rato. Então, aqui eu tenho a perda, eu tenho o prejuízo, eu tenho o que está contaminado, eu tenho o que está estragado, o que está vencido. Eu tenho a cegonha e tenho o rato. Como é que vocês vão interpretar isso aqui? Uma viagem perdida. O que mais? Variada. Notícia não, porque a cegonha não fala de notícia. Mas uma entrega que sofreu uma avaria. Muito bem. O que mais? Poderia ser uma nova doença. Porque a cegonha fala de novidade também. Contágio. A ideia de contagiosa, mas a ideia de contágio, a gente precisa do jardim, porque é para disseminar muitas pessoas, né? No jardim ali tá as várias pessoas. Isso aqui pode ser uma mudança prejudicada, uma mudança que será negativa. Isso aqui pode ser uma entrega roubada, sim, perdida, roubada, extraviada. Extravio está aqui também. Contrabando é bom, mas eu acho que precisaria do cavaleiro, será que não? O rato vai falar de estresse, consumo, tá? Uma cartinha desgaste, né? Isso você já sabe. Como ele fala de desgaste, ele pode falar de alguma coisa que está envelhecido pelo uso, né? Está desgastado, está realmente envelhecido pelo uso, desbotado, caracterizar algo como desbotado, que isso que é novo, na verdade, vai trazer prejuízo. Que essa novidade, na verdade, é uma roubada. Pode. O grisalho mesmo, para mim, tá? Isso aí eu vou dar a minha visão, mas vocês olhem aquilo que fizer sentido para vocês. O grisalho, para mim, tá na nuvem. Mas pode, a questão do desbotamento e tal, né? Então pode sim. Uma mulher que a gente tem a rainha. Pode ser uma ladra, né? Porque eu tenho uma rainha de copas com rato. Esse exercício, gurias, é muito importante, tá? Deixem aí a criatividade, troquem figurinha com os colegas no grupo. Vamos ver a próxima. Anel mais pássaros. Pode, se eu entender a cegonha como gravidez, né? Porque a cegonha tem essa questão da gravidez, pode. Não é a configuração clássica de aborto, né? Falar de gravidez pode ser sim. 2 compromissos, compromisso duplo. Muito bem. O que mais? O que mais que o anel fala? Além de compromisso, de contrato, de acordo, de promessa. Agora tu pode falar aí
Aqui pode falar de dar continuidade ou continuar com a terapia, isso sim. Sim. Mas aqui não tem como tu saber que está falando de psicólogo, nem de consulta. Terapia tu pode usar, mas psicólogo não. Entendi. Porque tu não tem essa informação, tá? Entendi. Então, a ideia do anel é sempre compromisso, promessa, acordo, contrato, continuidade. Ele é uma carta que ele fala daquilo que é contínuo, tá? Roda, o Xewin colocou roda de fofoca. Pode ser roda de fofoca, sim, né? O anel tem essa questão circular. E os pássaros podem falar assim de fofoca. Acordo de parceria, o Daniel colocou também, pode ser, né? Acordo de parceria. Acordo estressante. Combinar ou prometer uma saída, uma viagem de final de semana. Também pode ser, porque a gente vai ver o final de semana. Tá? As viagens curtas. A carta aqui, os pássaros, ela pode falar de freelancer, né? De fazer um freelancer. Então, pode sim ser um contrato, um acordo ali de pouca duração, tá? Por causa dessa ideia do freelancer. Fala de relação e o próprio anel pode falar de equipe, tá? Porque tem esse sentido de união, tá? No anel, então pode se falar de equipe também, tá? Aqui pode ser equipes, né? Equipes em dupla, ou eu posso até entender, o correto para duas equipes seria assim, né? O 2, que é o pássaro na frente, e depois o anel, mas aqui pode dar ideia também de duas equipes.